Muito bem, shalom a todos, bom dia. Olha só, pessoal, estarei aqui respondendo o canal, não quero citar o nome do canal, nem o nome do rapaz que fez esse vídeo sobre a pessoa do Yosef Akiva. Essas pessoas querem pegar carona em cima da vida do pastor Yosef Akiva, esses canais de fofoca. E esse canal aqui, ele não é um canal de fofoca. Vocês podem perceber que esses canais de fofoca rendem visualizações, rendem views, inscritos. Esse canal aqui, a maioria dos vídeos tem poucas visualizações, pois este canal aqui não é um canal de fofoca, mas sim um canal voltado para a palavra de Deus, para os estudos. E quando eu quero fazer um vídeo de apologia à palavra de Deus e refutando as heresias que acontecem dentro do meio religioso, eu faço, mas sem criticar e sem apontar o pecado de alguém. Então esse camarada, ele pegou carona no vídeo do pastor Yosef Akiva e decidiu fazer um vídeo falando um monte de asneiras, sem saber da fé judaica, sem saber da vida pessoal do Yosef Akiva, e ainda por cima expondo a esposa do Yosef Akiva, expondo a foto dela, capa do seu vídeo. Então eu vou reagir ao comentário desse camarada. Eu estou fazendo esse vídeo aqui em áudio, pois não dá para fazer em vídeo devido a pouca opção que eu tenho aqui no estúdio aqui. Vou soltar aqui o áudio dele aqui e depois eu vou responder, e vou soltar também aqui o áudio do pastor Yosef Akiva. Na verdade é um vídeo, mas é um áudio que ele responde sobre a sua fé, sobre a sua crença. E você, o pastor que começou a pregar, professar a sua fé em Cristo, do nada, ele deixa de acreditar em Cristo e vai viver agora somente apregoando o Antigo Testamento, dizendo que Jesus agora já não existe, Jesus agora não é aquele que veio há 2022 anos atrás. Esse é o caso do ex-pastor Yosef Akiva. Mas parece que para ele já chegou uma cobrança muito cara. E vou colocar um vídeo que é onde ele desabafa. Dá para você ver que ele está desnorteado. Ele está sem um propósito de vida. Uma pausa aqui. Ele falou que o Yosef Akiva está desnorteado. O Yosef Akiva não está desnorteado. Yosef Akiva sempre foi centrado, ele sempre acreditou nas suas convicções. Ele apenas está passando por uma fase essa que todo ser humano passa, e ele resolveu gravar um vídeo, inclusive esse vídeo está aqui no canal, por motivação da sua esposa Hannah Akiva. Sua esposa Hannah Akiva o motiva muito, então o Yosef Akiva resolveu fazer um vídeo falando da sua situação, mas em momento nenhum ele está desnorteado. Vamos continuar ouvindo aqui o áudio desse camarada aqui. Para quem não sabe, Yosef Akiva ficou famosíssimo, sendo aí um judeu que acredita, um judeu convertido em Cristo, sendo que na verdade ele é nascido no Brasil. Tem algumas, parece que tem alguma descendência judaica, de alguns parentes seus, mas ele mesmo não nasceu em Israel. Ele mesmo não nasceu lá dentro, do centro de Israel, para dizer que é judeu. Mas ele diz ser judeu. Eu, particularmente, posso estar errado, não acredito que ele seja judeu, mas de alguma forma ele... Parece que você está errado. Não, você está errado. Quem disse que para ser judeu tem que nascer em Israel, em Eretz Israel? Não precisa nascer em Israel para se tornar um judeu, por causa da descendência. O que você não sabe é que existem judeus diásporas, judeus que foram forçados, obrigados a sair da sua terra natal
e se espalharem por todo o mundo devido à perseguição, a galut, que é o exílio. Desde então começou a nascer judeus fora de Israel. Por exemplo, no cativeiro babilônico. Quantos judeus que nasceram no cativeiro babilônico? Ageu, ele nasceu na Babilônia. Zacarias, o profeta Zacarias, nasceu em Bavel, em Babilônia. Zorobabel nasceu na Babilônia. Neemias, Esdras nasceram na Babilônia, não nasceram em Israel e eram judeus. São chamados judeus diásporas. Por exemplo, eu sou descendente de judeus diáspora que emigraram de Israel para a Espanha. Para você falar de judaísmo, a pessoa tem que aprender a cultura judaica para dominar, para saber o que está falando, para não falar bobeiras, pois isso pode gerar até um processo. O nome desse processo chama-se calúnia. Mas o Akiva não é de fazer isso. O Akiva ele é muito centrado. O Akiva não liga muito para que as pessoas falam a seu respeito. Mas como eu tenho uma consideração por ele muito grande, eu estou fazendo esse vídeo aqui, tá? E vamos chegar lá. Eu quero que você escute esse áudio até o final, pois eu vou estar refutando muitas palavras que esse camarada está falando aqui do Yosef Akiva. Conseguiu trazer essa titularidade para ele. Se você for pesquisar a história de Yosef Akiva, você verá muitas coisas cabulosas. Se é verdade ou não, ficamos aí no critério da dúvida. Mas, porém, queridos, alguém que começa a pregar a palavra de Cristo, anunciar que Cristo é Salvador, e de uma hora para outra volta atrás, dizendo, não, ele não é o Cristo. Cristo ainda não veio. Vamos agora viver somente o Antigo Testamento. Vamos agora viver a lei de Moisés, sendo que Jesus Cristo, ele veio para mudar. Ele veio para mudar o quê? Ele veio para mudar a lei de Moisés, é isso? Olha, meu irmão, eu acho que você precisa dar uma passeada na Bíblia e ler muita Bíblia. Ler muita Bíblia para não falar asneiras. Sefer Matitiyahu, que é Mateus capítulo 5, versículo 17, a partir do Passuco 17, diz assim: não penses que eu vim revogar a lei. Lei aqui é mandamentos, a Torá, ou os profetas. Não vim para revogar, mas vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado pequeno no reino dos céus. E aquele que observar e ensinar esses mandamentos será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrará no reino dos céus. Essa linguagem aqui é uma linguagem rabínica, pois Jesus ele era rabino, Jesus ele era judeu. Jesus não era romano. Jesus não era brasileiro. Jesus não era japonês, ele era judeu. É uma linguagem rabínica que ele está usando aqui no Tratado do Talmud, quando um rabino ensina errado. Um rabino ele usa essa linguagem, não pode ensinar errado. Eu não vim para abolir a lei, não é lei de Moisés, são as leis de Deus, mandamentos de Deus que Deus revelou para Moisés. Moisés não criou leis, foi Deus que revelou as leis para Moisés. Então, você está totalmente errado na sua fala, muito incoerente. E você está se passando por um anão espiritual. Vamos continuar ouvindo você aqui um pouquinho para darmos continuidade. Nós não vivemos no judaísmo, nós vivemos no período da graça. Nós não vivemos
leis. Não vivemos o judaísmo, certo? Isso é verdade. Para você crer em Deus, você não precisa se tornar um judeu ou virar um judeu. Isso foi resolvido no Concílio de Jerusalém, no livro de Atos. Parece que é Atos 15, onde os apóstolos fizeram um concílio sobre os gentios, o futuro dos gentios. A morte de Cristo, de fato, trouxe graça, mas a graça sem mandamentos, sem observância dos mandamentos de Deus, é uma graça falsificada. Que graça é essa? Que você pode matar, que você pode roubar, que você pode adulterar, que você pode mentir, que você pode falar mal dos outros, que você pode cometer lachonará. Lachonará quer dizer falar mal dos outros, que é o que você está fazendo. Então, você não está na graça, você está na desgraça. Isso não é evangelho. O evangelho que não é acompanhado pelos mandamentos de Deus não é um evangelho verdadeiro, genuíno. É claro que existem mandamentos que a igreja, os evangélicos, os gentios, não é para cumprir, para obedecer. Até porque muitos mandamentos já não existem mais por causa da morte e do Corban, né, que é o sacrifício de Yeshua, de Jesus. Meu irmão, precisa passar por uma aulinha você. Judaicas, judaizantes, nós não temos costumes, na verdade, judaizantes. Nós somos lavados, remidos por Cristo. E é pelo sangue de Cristo que eu sou perdoado. E é pelo sangue... Vamos dizer aqui, vocês não têm costume judaico. Bom, os judeus oram. É um costume judaico. A igreja também não ora. É um costume judaico. Vamos saber da nacionalidade de Jesus? João 4, versículo 9. Jesus tendo um diálogo com a mulher samaritana. O capítulo 4, versículo 9 diz assim: então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, olha só, tu judeu, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam e não se dão com os samaritanos. Olha aqui a mulher samaritana chamando Jesus de judeu. E agora? Jesus, ele judaizou alguma coisa? Não, ele não judaizou nada. Vamos continuar aqui a leitura. Olha só. Jesus fala assim para a mulher samaritana: o Senhor disse à mulher: vejo que você é profeta. Depois que Jesus ele deu um sermão para ela, e ela caiu em si, e ela quis beber da água que Jesus ofereceu para ela. Olha só o que Jesus ele vai dizer para ela: nossos pais adoram neste monte. A mulher samaritana falando. E vós, entretanto, disse que é em Jerusalém o lugar onde vocês devem adorar. Olha só o que Jesus disse. E disse-lhe Jesus à mulher: podes crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis. No caso, ele está falando do Monte Gerizim, no Monte Ebal. Vós adorais, olha só, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Epa, peraí, a salvação vem dos judeus? Agora eu te peguei, hein, camarada. A salvação vem dos judeus. Bom, se Jesus é o seu salvador, se você considera Jesus como seu salvador, então você tem que entender a nacionalidade de Jesus. Ele era judeu. Ele guardava o sábado. Sabe quem que configurou este evangelho atual agora? Foi a Reforma Protestante, que pegou carona com a Igreja Católica, que fez uma bagunça. E é por isso que o evangelho atual anda por caminhos tortuosos. Por isso que pessoas como você cria canais de YouTube para falar mal de pessoas.
falar mal, para ganhar inscrito, para ganhar like, para ganhar curtida. Só isso, palavra, nada. Vivem uma vida demasiadamente errada. Eu percebi que o seu canal tem vários inscritos, mas as visualizações são pequenas. Agora, quando você quer que o seu canal tenha visualização, é só você começar a falar mal dos outros, que o seu canal vai crescer. A verdade é essa, né? Eu não vou deixar você falar mais, não. Eu vou deixar aqui o Yosef Akiva falando aqui agora. Aqui. E o Yosef Akiva, ele vai falar aqui. Eu vou deixar aqui o Yosef Akiva falando no vídeo que eu separei, que ele vai dar uma respostinha para você aqui. Vamos lá. Você era um pastor, uma reverência religiosa, e de 1 ano e meio para cá você mudou radicalmente. Você virou judeu. Eu digo, não virei judeu. Eu sou judeu. Eu me converti ao judaísmo em 1999. Sempre fui e acreditei na fé perfeita. A fé perfeita é aquela fé que tem a Torá e que tem Yeshua. Se tiver as duas coisas, anda com as duas pernas. Não adianta ter só uma, ter a outra. As duas coisas estão certas. Tá aí, o Yosef Akiva falando. Um vídeo que ele gravou agora recente, não tem muito tempo, é só ir no Instagram dele. E tem mais um vídeo aqui dele falando aqui. Vamos ouvir aqui. Eu me chamo Yosef Akiva e decidi gravar esse vídeo para acabar com boatos envolvendo meu nome e dizendo que eu não acredito mais em Jesus. Isso é uma mentira, grande mentira. 25 anos eu sirvo a Deus, há 25 anos eu estou na presença de Deus através do Filho de Deus que é Yeshua. Yeshua Jesus é o meu Salvador. Yeshua Jesus é o Mashiach, o Messias. Então eu quero deixar isso muito claro. O que aconteceu foi só uma coisa. Eu mudei a minha configuração de fé, assumi o ministério de restauração, dando as raízes da igreja, que na verdade são raízes judaicas e não romanas. E por causa disso, por causa dessa configuração de aceitação, de não negar a Torá, de não negar o Primeiro Testamento, as pessoas estão dizendo isso. Então eu estou aqui gravando este vídeo para deixar isso claro. Hoje eu sou rabino de uma comunidade, sou muçulmano, ser rabino de uma comunidade, e nós acreditamos e pregamos e professamos e acreditamos piamente no Evangelho da pessoa bendita de Yeshua, nosso Mashiach. Amém? Deus abençoe a todos e não esqueça, a religião não salva ninguém. Eu não pertenço mais a uma instituição técnica. Aí, religião não salva ninguém. Bom, tá 18 minutos aqui, pessoal. Tô tentando o máximo aqui correr. Vamos agora voltar à fala desse camarada que fala coisas aqui sem noção, sem sentido, sem coerência e faz comentários sem nenhuma futilidade. Aqui o Yosef Akiva falou. E vamos chegar lá, tá? Muitas pessoas acham que mesmo os judeus que não acreditam em Jesus, eles não vão ser salvos. A Bíblia, ela fala que os judeus, mesmo que não acreditam em Jesus, vão ser salvos. Não estou dizendo aqui o caso do Yosef Akiva, porque o Yosef Akiva, ele não negou Jesus. Não é bem assim. Ele sempre foi judeu. Mas vamos aqui voltar à fala do camarada, tá? E vamos finalizar o vídeo. Propósito, dizendo que vai parar e até que ele possa ver Deus chamar ele, Deus ir atrás dele e chamar ele novamente. Eu peguei esse vídeo aqui, essa referência no canal do Dionísio. Eu quero usar uma fala que ele usou também. Depois que você passar, você confere o vídeo dele lá. Ele disse que quando Deus nos chama para fazer uma obra, o chamado de Deus na minha vida, na nossa vida, só termina quando nós partimos para a glória. Quando nós morrermos, aí sim o nosso chamado termina. Mas antes disso não. Como que ele agora quer que Deus chama ele? Como que agora que ele quer que Deus vá atrás dele? Se o chamado já foi feito, se milhares e milhões de vidas já foi tocado pela palavra que Deus deu para ele, pela palavra que ele pregou. Eu não entendo. Qual é o chamado que ele está querendo? O que ele está querendo que Deus prove aqui para ele, se Deus já chamou? Se Deus já chamou. Você não entende e nunca vai entender.
Porque cada um tem um chamado diante de Deus. Cada um Deus tem uma chamada. Você não entende porque você não tá na pessoa dele, você não conhece ele. Eu também não posso falar nada. O motivo dele ter gravado aquele vídeo é uma questão pessoal dele. Todos nós passamos por lutas internas. E quem sou eu e quem é você para tentar refutar um vídeo que o Yosaf Akiva gravou desabafando? E na verdade ele foi motivado por sua esposa, mas ali ele não está desesperado, ele não está... pelo contrário, ele gravou o vídeo falando sobre uma possível volta por cima, que na verdade ele vai dar a volta por cima. É só um processo. Deus já capacitou. Eu não acho que Deus vai sair correndo atrás dele dizendo: volte, Yosef, eu preciso de você. Não acho. Porque o chamado já foi feito. O chamado já foi feito e o chamado continua nativa. Jesus, Deus, ele vai atrás sim daqueles que retrocedem. Eu tenho um respaldo bíblico para isso. Quando Elias se escondeu na caverna, Deus estava lá para falar com Elias. Quando Jonas fugiu diante de Deus, Deus foi atrás de Jonas para falar com ele. Mesma coisa com Moisés, estava refugiado no deserto, e Deus se apresentou para ele no meio de uma sarça ardente. Por que não falamos de Pedro também, quando Pedro negou Jesus? Jesus foi atrás de Pedro após a sua ressurreição. Por que não falar também de Lucas 24, sobre os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando eles estavam voltando para Emaús, e Jesus, após sua ressurreição, foi atrás dos discípulos de Emaús e os resgatou também. Claro que Deus ele vai atrás. Por que você não lê também Lucas 15 sobre a parábola da ovelha perdida, sobre a parábola da dracma perdida, sobre a parábola do filho pródigo? É incoerência. Então, meu irmão, vou finalizar aqui. Eu não vou nem deixar você falar mais, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Mas olha só. Esses canais, pessoal, para de seguir esses canais de fofoca. Esses canais que só querem like, curtidas, falando mal da vida das pessoas. Ganhando a vida, ganhando dinheiro, falando mal da vida das pessoas. Ao invés de orarem, ao invés de intercederem, ao invés de juntarem um grupo de pessoas para interceder por esses pastores, cantores que têm fragilidades, como todos nós temos fragilidades. Eu não sou santo, não sou perfeito, sou cheio de defeitos. Agora, para finalizar aqui, leia depois Romanos 11 e Romanos 9. Shaul Hachalim, que é o apóstolo Paulo, fala sobre a salvação dos judeus. Os judeus terão um encontro com Jesus ainda assim. Deus tem um propósito com os judeus. Se hoje você é crente, você é evangélico, você crê na sua religião, é por causa de um judeu que morreu por você. Um judeu que era Jesus que morreu por você. Jesus não era romano. Jesus não era japonês. Jesus não era português, não era italiano.